E aí, pessoal? A gente estudou um bocado de derivada. Derivada direcional, derivada parcial, vetor gradiente. O que a gente vai começar agora é começar a usar essa derivada para alguma coisa. Começar a fazer a aplicação dessas derivadas. E a aplicação de derivada é cálculo de máximo e mínimo de funções. Então, nesse vídeo e no seguinte, a gente se aprofunda um pouco mais em derivada e completa o nosso estudo de derivada. E daí a gente parte para a integral. Bora lá? Bom, a nossa primeira coisa vai ser valores máximo e mínimo de uma função. Uma função de duas variáveis tem um máximo local em AB. Se esse f de AB for maior do que todo mundo próximo de AB, o número f de AB é chamado de valor máximo local. O valor máximo ele está falando, não, o valor máximo seria esses pontos aqui, que ele está acima de todo mundo. Se f de xy for maior do que f de AB, quando xy estiver próximo de AB, então f tem um mínimo local em AB. Todo mundo está acima dele, ele está abaixo de todo mundo próximo dele. F tem um mínimo local. Bom, isso aqui basicamente é a definição. Essa definição a gente não vai precisar se preocupar muito com ela não. A gente só vai entender o conceito e depois vai aplicar. Pronto, está aqui o gráfico da nossa função. Acho que todo mundo vai entender de maneira bem simples o que é máximo e mínimo. Se a gente olhar para essa função, observe que esses pontos em vermelho, eles estão acima de todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Que se você olhar em torno dele, o gráfico da nossa função, que é esse gráfico aqui em azul, todo o gráfico da nossa função está abaixo do ponto vermelho. Nesse aqui acontece a mesma coisa, todo mundo está abaixo. Nesse aqui todo mundo está abaixo. Nesse aqui todo mundo está abaixo. Então esses 4 pontos são pontos de máxima. Por exemplo, considere que tem um plano passando em cima desses pontos. Você observa o seguinte, ó. Se eu olhar abaixo desses pontos vermelhos, que o plano está cortando o espaço exatamente nele, o nosso gráfico da função não cruza o plano. Quer dizer que todo mundo está abaixo desse ponto. A mesma coisa com o ponto de mínimo. Ponto de mínimo é aquele ponto que todo mundo, todo o gráfico da nossa função está acima dele. Observe que esses pontos de mínimo estão como se fosse no fundo de um vale. Então todo mundo em torno dele está mais alto do que ele. Se a gente passar o plano, a gente observa justamente isso. O nosso plano passa aqui, que é exatamente a altura desses pontos de mínimo, e o nosso gráfico da função está toda acima do plano. Ele não está cruzando o plano, então todo mundo está acima dele. Então esses caras aqui são um ponto de mínimo. Então, ponto de máximo e ponto de mínimo é simplesmente isso. Aquele ponto de máximo é o maior que todo mundo, em torno dele, próximo daquele ponto, e o ponto de mínimo é menor do que todo mundo. Então, a gente tem o seguinte teorema. Se f tem o máximo e mínimo local em AB, e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então a derivada em relação a x é zero, e a derivada em relação a y é zero. E definição. O ponto AB é chamado de ponto crítico de f se as derivadas forem igual a zero, ou se elas não existirem. Então, o que ele está dizendo aqui no teorema, junto com a definição, é o seguinte. Se você tem um ponto de máximo ou de mínimo, então você tem um ponto crítico. Agora, se você tem um ponto crítico, não necessariamente você tem um ponto de máximo ou mínimo. Ponto de máximo e mínimo leva a ponto crítico, mas ponto crítico não leva a ponto de máximo e mínimo. Bora fazer um exemplo disso aí. Bora fazer esse exemplo aqui. Seja f essa função, encontra um ponto de mínimo. O teorema falava o seguinte. Se você tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, então você tem um ponto crítico. Para encontrar o ponto crítico, a gente faz as derivadas parciais. Derivada em relação a x tem que ser igual a zero. A derivada em relação a y tem que ser igual a zero. Se eu derivar essa função em relação a x, vai dar 2x. Esse cara dá zero e isso aqui dá menos 2. Aí esse dá zero e esse dá zero. Tudo isso igual a zero. Agora fazendo a derivada em relação a y, para resolver essa segunda parte. Esse dá zero, esse aqui dá 2y. Esse aqui dá zero, esse aqui dá menos 6, igual a zero. Resolve esse sistema para encontrar um ponto crítico. Eu vou ter que 2x é igual a 2, então meu x é igual a 1. A mesma coisa que o de baixo. 2y é igual a 6, passo 2 dividindo, então meu y é igual a 3. Então nosso ponto crítico é o ponto de coordenada 1 e 3. Observe que nossa função é de duas variáveis, então nosso ponto crítico tem que ter duas coordenadas. Bora pegar esse ponto crítico e verificar se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, f, essa função aqui, nesse ponto crítico, 1, 3, vai ser igual a quanto? Meu x vale 1, meu y vale 3, então vai ficar 1 mais 9
menos 2, menos 18, mais 14. Bom, se você resolver essa conta todinha, isso vai dar 4. Bom, esse 4 que a gente encontrou é o valor no ponto crítico. O que a gente vai fazer agora é verificar se esse cara é máximo ou mínimo. A gente já sabe o valor. E como a gente vai fazer isso? A gente vai simplificar essa conta aqui. F de x e y é igual. Eu vou reorganizar esses termos aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 6y mais 14. Eu vou completar quadrado nessa equação. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Vou tirar esse 1 daqui desse 14, então aqui só dá 13. Mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Eu vou tirar 9 desses 13 que sobrou aqui, mais 4. Se você observar esse primeiro termo aqui, é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado. E esse segundo termo aqui é a mesma coisa que y menos 3 ao quadrado, mais 4. Bom, eu simplifiquei essa função até chegar nisso aqui. Mas para quê? Observe que tudo isso aqui ele é maior ou igual a zero. Afinal de contas, esse termo está elevado ao quadrado. A mesma coisa isso aqui. Ele vai ser maior ou igual a zero também. Então, você tem o seguinte. Esse cara é maior ou igual a zero, esse cara é maior ou igual a zero, e você está somando no final mais 4. Então, você está com 4 e somando os termos positivos. Então, você está afirmando o seguinte. Que esse termo completo ele é maior ou igual a 4. Então, a sua função em si ela é maior ou igual a 4. Como você encontrou no ponto crítico 4, bom, 4 é o menor valor que esse cara pode assumir. Então, esse cara tem que ser um ponto de mínimo. Então, encontramos o ponto de mínimo da nossa função. E para isso, a gente precisou do nosso ponto crítico. Então, nosso caminho vai ser mais ou menos esse. Encontrar o ponto crítico e ver o que acontece. Então, o caminho vai ser mais ou menos esse. A gente encontra o ponto crítico e vê o que acontece com ele. Determina os extremos dessa função. Então, vamos começar do mesmo jeito. Primeira coisa, encontrar o ponto crítico. F de x tem que ser igual a zero. E f de y tem que ser igual a zero. Se eu derivo essa função em relação a x, vai dar menos 2x igual a zero. E se eu derivo em relação a y, vai dar 2y igual a zero. Resolvendo isso aqui, eu vou ter da primeira equação que o meu x é igual a zero. É só passar o menos 2 dividindo, né? E a mesma coisa aqui, passando 2 dividindo, eu vou ter que o meu y é igual a zero. Então, meu ponto crítico é o ponto 0, 0. Mas nesse caso, esse ponto crítico ele não vai ser nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Por quê? Observe o seguinte, o meu ponto crítico é a origem. De 0, y, eu vou ter que esse cara é igual a y ao quadrado. E y ao quadrado é maior ou igual a zero, porque está elevado ao quadrado, então ele é positivo. Se eu fizer f de x0, esse cara vai ser menos x ao quadrado. E esse cara, com certeza, é negativo. Porque x elevado ao quadrado é positivo e você está multiplicando por menos 1. Então, ele vai ser negativo. Isso aqui que a gente acaba de fazer é o seguinte. Você está vendo o que acontece com a função em cima do eixo x e o que acontece com a função em cima do eixo y. Você está vendo que em cima de um eixo ela é positiva e em cima do outro eixo ele é negativo. Então, ela está mudando um valor em cima da origem. Então, esse cara não pode ser nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo. Bora ver o gráfico para entender melhor isso. Esse aqui é o gráfico da função que a gente acaba de fazer. Esse objeto aqui, certo? Esse ponto central aqui é a nossa origem, é o nosso ponto crítico que a gente encontrou. Agora, observe o seguinte. Se você olha o que acontece com a função quando você olha em cima do eixo x, então a função está tendo esse comportamento aqui. Ela vem de baixo, passa pela origem e desce. Certo? Agora, se a gente olha no eixo y, a função está tendo esse comportamento aqui. Ela vem de cima, passa na origem e depois sobe. Então, temos que em torno da origem, a gente tem valores que são menores e valores que são maiores. Então, esse cara não pode ser um ponto de máximo, porque tem valores que estão acima dele.
E ele não pode ser um ponto de mínimo, porque tem valores que estão abaixo dele. Então ele não é nem ponto de máximo, nem um ponto de mínimo. Nesse caso aqui, a gente chama ele de ponto de Sela. Para encontrar os pontos de máximo e de mínimo, a gente vai usar o seguinte teste. Teste da segunda derivada. Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta, com centro em AB, e suponha que as derivadas parciais sejam igual a zero. O que ele está falando aqui é o seguinte. Suponha que esse ponto aqui, AB, seja um ponto crítico. E suponha esse D aqui também. Esse D vai ser a fórmula que a gente vai usar para descobrir os pontos de máximo ou de mínimo da nossa função. A gente vai calcular esse valor e a gente vai ter um resultado, vai ter um número real. Se o número real for positivo ou negativo, então vai cair em um desses três casos. Então, bora ver. Se o meu D for um valor positivo e se a minha derivada segunda em relação a x também for positivo, então você tem um mínimo local. Se o seu D for positivo e a derivada segunda em x for negativa, então você tem um máximo local. E se o seu D for negativo, você afirma de cara que é um ponto de Sela. Ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Então aqui vai ser uma aplicação direta de fórmula. Você vai pegar essa fórmula, calcular o valor dela e ver em qual dos três resultados que cai. Bora fazer exemplo. Determine os valores de máximo e mínimo locais e os pontos de Sela dessa função. Ok. Se a gente quer usar aquela fórmula lá, a primeira coisa que a gente precisa é dos pontos críticos. Então a gente começa pelas derivadas parciais. Derivada em relação a x, derivada em relação a y. Esses dois caras têm que ser igual a zero. Então isso vai me levar em quê? Se eu derivar essa função em relação a x, vai dar 4x à terceira menos 4y igual a zero. Se eu derivar esse cara em relação a y, vai dar 4y à terceira menos 4x igual a zero. Observe que todo mundo aqui é múltiplo de 4, então eu posso dividir todo mundo por 4. Então esse nosso sistema vai ser x à terceira menos y igual a zero, y à terceira menos x igual a zero. Dessa primeira equação, temos que y é igual a x à terceira. Pego esse valor e substituo na segunda equação. Então, y à terceira menos x igual a zero. O meu y é x à terceira, então fica x à terceira elevado à terceira, o 3 daqui, o 3 daqui, né? Menos x igual a zero. Então, esse cara vai dar x elevado à nona menos x igual a zero. Bora tentar simplificar esse cara para encontrar os valores de x. Primeira coisa, eu posso botar x em evidência. Então, fica x à oitava menos 1 igual a zero. Eu posso abrir esse cara em um produto. Isso aqui é a mesma coisa que x à quarta menos 1, x à quarta mais 1. E esse cara aqui eu posso abrir de novo. Isso é a mesma coisa que x vezes x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1, mais x à quarta mais 1 igual a zero. Eu abri só isso aqui, viu? Esse aqui virou esses dois. Esse outro eu repeti aqui no final. E agora, como a gente quer resolver essa equação, a gente vai observar quais valores de x vai zerar essa equação. Bom, o primeiro valor que eu tenho é x igual a zero. Já que todo mundo está multiplicado por x, se esse x for zero, zera todo mundo, então essa é a minha primeira raiz. Observe que esse valor aqui, ele sempre vai ser maior do que zero, e esse aqui também. Porque você tem 1 e está somando com um valor que é maior ou igual a zero. E aqui também, você tem 1 e está somando com um valor que é maior ou igual a zero. No pior dos casos, eles valem pelo menos 1, então eles nunca vão ser zero. O que pode zerar agora é só esse termo aqui. Esse termo aqui, você tem x que está elevado ao quadrado. Se esse x for 1, dá zero. Fica 1 menos 1. Se esse x for menos 1, elevado ao quadrado dá positivo, então fica 1 menos 1, que também dá zero. Então, as outras raízes vai ser x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, essas são as três raízes. Agora, eu pego esses valores de x e substituo aqui para ver o resultado. Se o meu x for igual a zero, o meu y vai ser 4. Bom, 0 elevado à terceira é 0. Se o meu x for igual a 1, meu y vai ser 4. Bom, 1 elevado à terceira é 1. Se o meu x
for igual a menos 1, o meu y vai ser quanto? Bom, menos 1 elevado à terceira, menos 1. Então, nossos pontos críticos vão ser 0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Então, tá aí, nossos 3 pontos críticos. Agora a gente vai pegar esses 3 pontos críticos e jogar na minha fórmula do D, para ver o que acontece. Então, tá aqui os pontos críticos e tá aqui a fórmula que a gente precisa desenvolver para encontrar os pontos de máximo e mínimo, a nossa fórmula de D. E as derivadas. O que a gente precisa agora é fazer as derivadas segunda. Então, bora lá. A derivada segunda em relação a x é igual a quanto? A minha derivada primeira é essa. Bora derivar mais uma vez. Dá 12x elevado ao quadrado. Como esse cara não tem x, a derivada dá zero. A derivada em relação a y, a segunda vez, deriva esse cara, dá 12y ao quadrado. Esse cara, como não tem y, a derivada dá zero. E agora a derivada mista. F de x, y. Esse cara está derivado em relação a x, então agora a gente deriva em relação a y. Esse cara não tem y, então é zero. A derivada de y aqui dá 1, então esse cara dá menos 4. Pronto. A gente já tem todos os termos para a nossa fórmula. Então, nosso D vai ser igual. Essa derivada segunda em relação a x deu 12x ao quadrado. A derivada segunda em relação a y deu 12y ao quadrado. E esse último termo deu menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Com menos de fora, menos 16. Então, nosso D é igual a 144x ao quadrado vezes y ao quadrado menos 16. Pronto. Agora, bora pegar cada um desses pontos e aplicar nessa fórmula. D de 0, 0 vai ser igual a quanto? Como o meu x e o meu y é 0, 0 é esse primeiro termo, só sobra o 16, então dá menos 16. Menos 16 é menor do que 0. E menor do que 0 cai no terceiro caso. Pontos que o D é menor do que 0 são pontos de célula. Segundo ponto, D de 1, 1. Bom, se o meu x e o meu y é 1, então dá 144 vezes 1, que é ele próprio, menos 16, isso é igual a 128. Então esse cara é positivo. Só que ele ser positivo não é o suficiente, a gente também precisa saber se a derivada segunda, nesse mesmo ponto, é positiva ou negativa. Minha derivada segunda em relação a x é esse cara. O meu x vale 1, então fica 12. Então, esses dois caras são positivos. E se eles dois são positivos, então você tem um ponto de mínimo, cai no primeiro caso. E por fim, D de menos 1 vai ser igual. Bom, o meu x e o meu y são menos 1, só que os dois estão elevados ao quadrado, o x e o y. Então eles viram positivo. Então fica 144 vezes 1, que dá 144. Menos 16 é igual a 128, positivo. E o meu f de menos 1. Menos 1 vai ser igual. O meu x vale menos 1, elevado ao quadrado vira positivo, vezes 12, 12. Então esse cara é negativo também. Como os dois são negativos, o meu D e a minha derivada, então esse cara cai no primeiro caso e esse ponto é um ponto de mínimo. Então essa nossa função tem um ponto de célula e 2 pontos de mínimo. Ela não tem ponto de máximo. Bora ver o gráfico para ver o que a gente acabou de fazer. Então está aqui o gráfico da nossa função. Esse objeto aqui. Bom, o que a gente acaba de encontrar são os pontos de mínimo e ponto de célula. Os pontos de mínimo foi em 1, 1 e menos 1, menos 1. Esses dois pontos aqui nessa extremidade de baixo. E de fato, a gente está vendo pelo gráfico que de fato a gente encontrou esse ponto de mínimo. E o ponto de célula que a gente encontrou é justamente esse ponto aqui, onde está tendo essa curva. Bem, esse ponto aqui. Por que ele vai ser um ponto de célula? Bom, se você olha em torno desse ponto em um sentido, você vai ter pontos de mínimo. A galera vai ser abaixo dele. Se você olha em torno desse ponto em outro sentido, bom, você tem valores que vão estar acima dele. Então, esse cara tem que ser um ponto de célula.
E em relação ao ponto de máximo, de fato, essa função não vai ter. Se a gente olhar essa função e se distanciar, pode se distanciar infinitamente que ela vai continuar crescendo. Não vai parar de crescer. Então, essa função não tem ponto de máximo. Mas tem 2 pontos de mínimo e 1 ponto de célula, de acordo com as nossas contas. Né? De fato, o que a gente fez está certo. Bora fazer mais um exemplo. Encontre os valores dos termos locais dessa função aí. Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar um ponto crítico para depois usar a fórmula de D. Minhas derivadas parciais em relação a x e em relação a y devem ser igual a zero. Se eu derivo essa função em relação a x, vai ficar y menos 2x menos 2 igual a zero. Se eu derivo esse cara em relação a y, vai ficar x menos 2y menos 2 igual a zero. Isolando o y nessa primeira equação, temos que y é igual a 2x mais 2. Pegando esse valor e substituindo na outra equação, x menos 2 vezes y, que é 2x mais 2, menos 2 é igual a zero. Então, x menos, multiplica esses dois, vai dar 4x, multiplica esses dois, vai dar menos 4, menos 2 é igual a zero. Fazer essa conta aqui vai dar menos 3x, isso aqui vai dar menos 6, igual a zero. Isso é a mesma coisa que 3x igual a menos 6. Passo 3 dividindo, então meu x é igual a menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Pegando esse valor de x e voltando para cá, o meu y vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 2. Então esse cara vai dar menos 4 mais 2. Então esse ponto é igual a menos 2. Então nesse exemplo a gente só tem um ponto crítico. Menos 2, menos 2. Agora bora calcular o valor de D com esse ponto. Então está aqui o nosso ponto crítico, está aqui as derivadas e está aqui a fórmula. Então f derivada a segunda vez em relação a x, deriva esse cara em relação a x dá menos 2. Derivando em relação a y, esse cara vai dar menos 2 também. E fazendo a derivada mista, x, y, eu pego esse cara e derivo em relação a y, esse cara dá 1. Então meu D vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 menos 1 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 4 menos 1 ao quadrado. E esse cara é igual a 3. Pronto, chegamos no resultado. Observe que nosso D, a gente nem precisou do ponto crítico, porque quando substituiu as derivadas, ele já deu uma constante. E essa constante é positiva. Se ela é positiva, a gente só precisa saber a derivada segunda agora. Mas a derivada segunda deu esse valor aqui, que é negativo. Então, um é positivo, outro é negativo. Então, temos um ponto de máximo nessa função. Pronto, galera, é isso aí. No próximo vídeo a gente fala de ponto de máximo e mínimo global. Até lá, valeu!